Bom, olá professor, meu nome é Amanda Zilli e eu vou apresentar a questão que está descrita aqui. Eu não vou ler ela detalhadamente porque vai ocupar muito tempo, mas basicamente é um duplo estágio sem interresfriamento e tem como refrigerante o isobutano. Bom, aqui embaixo eu separei os dados que eu retirei do enunciado para melhor entendimento. Então o enunciado ele me deu a temperatura da câmara frigorífica, temperatura máxima da localidade, que é o TBS, a umidade relativa coincidente, superaquecimento do refrigerante após sair do evaporador, o superaquecimento dentro do evaporador, que é zero, ele diz que não tem, então é zero, subresfriamento na saída do condensador, que é o SR, fração de espaço morto, 5%, diferença entre a temperatura de condensação e o ambiente onde o calor é rejeitado, 8 graus, a eficiência isentrópica, como eu calculo ela, e não é um refrigerante isobutano. Bom, aqui do passo 1 ao 7 eu peguei como referência a aula do professor, seção 2, parte 3, influência dos componentes dos ciclos por compressão mecânica. Então essa foi uma referência que eu peguei para resolver o meu sistema. Bom, aqui é o desenho, né, para mostrar os pontos que eu utilizei, que mais para frente vai ser útil, né, ponto 1, 2, 3, enfim. E aqui é o meu gráfico TS. Bom, como legenda, tudo que está em cinza foi retirado do enunciado, o que está em azul ele foi calculado ou foi copiado, e o que está em verde ele é retirado do CAT. Bom, para iniciar a nossa resolução, eu fiz esse passo a passo para ficar de maior entendimento e mais organizado. Então, primeiro eu retirei os dados que eu vou precisar para resolver as questões que o professor pergunta no nosso trabalho. Bom, primeiro, encontrar a temperatura e a pressão de evaporação. Bom, o professor me deu uma diferença de temperatura. Bom, na verdade o professor não me deu uma diferença de temperatura, desculpa. Mas eu considerei uma diferença de temperatura do evaporador de 5 graus. Tá? Isso eu me baseei no slide do professor, seção 2, parte 2, slide 12, que recomenda uma temperatura entre 5,5 e 6,5 graus. Eu usei um valor um pouco abaixo, que é 5 graus Celsius. Bom, a temperatura de retorno do evaporador ela é igual ao do ambiente refrigerado, que foi dado no enunciado, e a temperatura de evaporação é igual a essa temperatura do ambiente refrigerado menos a diferença de temperatura do evaporador. Tá? Então, me dá um menos 23 graus Celsius. Aqui eu resolvi a temperatura de evaporação em Kelvin. E a pressão de evaporação eu encontro colocando a temperatura de evaporação e x igual a 1 no CAT, porque neste ponto o x é igual a 1. Que aqui, né, a tabela do CAT que eu retirei a pressão. Bom, seguindo, agora a gente tem que encontrar os dados de entrada do compressor de baixa pressão. Inicialmente, né, o enunciado ele me dá um superaquecimento útil de 5 graus. O superaquecimento total é o superaquecimento útil mais o não útil. E o não útil ele diz que não tem, então é 0. Então aqui está 5. A temperatura de entrada do compressor, ela nada mais é do que a temperatura de evaporação, que é essa que eu calculei acima, mais a diferença o superaquecimento total. Né? Então aqui menos 18 graus Celsius. Essa é a minha temperatura de entrada do compressor. Agora, a entalpia, a entropia e o volume específico, eu vou encontrar no CAT, utilizando a temperatura de entrada do compressor e a pressão de evaporação, que analisando o gráfico, analisando o meu desenho, são os dados que eu tenho nesse ponto, na entrada do compressor, que é a pressão de evaporação e temperatura de entrada do compressor. Então, aqui é a tabela do CAT, onde eu retirei esses dados em verde. Bom, a partir desse ponto, foi utilizado duas abas da planilha, como está descrito aqui, ó, condensador a ar e condensador a água. No condensador a ar, eu fiz todos os cálculos, eu segui fazendo os cálculos, considerando o condensador a ar. E no condensador a água, eu fiz todos os cálculos, considerando o condensador a água. Bom, até o cálculo, um pouquinho antes do cálculo do COP, que vai ver aqui adiante, o passo a passo é exatamente o mesmo, só muda os valores, né, porque a temperatura de condensação muda entre ar e água. Então, eu vou continuar dando sequência no de ar e depois eu vou para a água, depois de analisar o COP, tá? Mas antes eu queria mostrar aqui na água
nesse passo 1, aqui, como eu calculei minha temperatura de condensação, né? Lá no ar, temperatura de condensação é a temperatura de bulbo seco mais o CS. Neste caso da água, é a temperatura de bulbo úmido mais CS. E a temperatura de bulbo úmido eu tirei da carta psicométrica, utilizando a temperatura do bulbo seco e a umidade relativa. Então, aqui está a tabela, e eu tenho uma temperatura de bulbo úmido e uma temperatura de condensação. Então, voltando para o condensador a ar, a gente vai continuar o passo a passo, que eu vou explicar aqui, né? Relembrando, vou explicar aqui no condensador a ar, porém, o passo a passo é o mesmo no condensador a água. Tá? Agora, a gente vai encontrar os dados de saída do compressor de baixa. Não, desculpa, né? Não expliquei aqui. Os dados de condensação. Condensador a ar, a temperatura de condensação é a temperatura de bulbo seco mais o CS, que o CS foi nos dado no enunciado. Então, aqui eu tenho a temperatura em Kelvin e aqui eu tenho a pressão de condensação em kilopascal, que foi retirada do CAT utilizando temperatura de condensação e x igual a 1, que é o x nesse ponto. Bom, o próximo passo é encontrar os dados na saída do compressor de baixa. Para mim encontrar esses dados, né, eu preciso calcular a pseudopressão e as pressões intermediárias, que são os dados nesse ponto. Então, nesse caso, eu peguei a referência do professor slide 38, da aula parte 1, seção 2, onde tem as fórmulas para calcular essa pseudopressão e temperatura, enfim. Bom, pseudopressão eu calculo através dessa fórmula, que nesse caso, né, utilizando pressão de condensação e pressão de evaporação, me dá 180,83 kPa. A pressão intermediária, eu utilizo temperatura de condensação, temperatura de evaporação, pressão de condensação e pressão de evaporação, e me dá 202,0 kPa. Agora, a minha pseudotemperatura, ela é encontrada no CAT, utilizando a minha pseudopressão, e x igual a 1, que é o caso que está aqui na tabela abaixo. E com essa pseudotemperatura, eu encontro a temperatura intermediária, que é 282,16 Kelvin. E aqui ela está em Celsius. Agora sim eu vou encontrar os dados de saída do compressor de baixa, que é entalpia, temperatura e entropia. Bom, só que tem um porém. Nos compressores, eles são isentrópicos. Então, aqui eu preciso encontrar os dados reais dele, não os isentrópicos. Então, primeiro eu vou encontrar a entalpia isentrópica, utilizando a mesma entalpia de entrada desse compressor, né, porque é isentrópico, e a pressão intermediária, que é a pressão nesse ponto. Então, aqui encontrei a entalpia de saída do compressor de baixa isentrópico. E o próximo passo é encontrar a razão entre a pressão de descarga e a pressão de sucção do compressor, que é a pressão intermediária dividido pela pressão de evaporação, que é a pressão de saída dividido pela pressão de entrada. Com esse dado do PR, eu calculo a minha eficiência isentrópica do compressor, que é a fórmula dada no enunciado. Está aqui o valor. Agora sim eu calculo os valores reais. Bom, primeiro, a minha entalpia real de descarga do compressor. Então, no descarga do compressor real, ela é calculada utilizando a entalpia isentrópica, a entalpia de entrada e a minha eficiência isentrópica, através desta fórmula descrita aqui abaixo. Então, eu tenho aqui meu valor de entalpia real, compressor real. E com essa entalpia que eu acabei de calcular e com a pressão no ponto, né, na saída do compressor de baixa, que é a pressão intermediária, eu encontro a temperatura e a entropia, que é o que está aqui nesta tabela abaixo. Aqui. Bom, agora eu preciso calcular os dados no resfriador de flash. O resfriador de flash, né, ali existe uma expansão isoentálpica entre a saída do condensador e o resfriador de flash. Então, aqui ele me dá um subresfriamento do condensador no enunciado de 6 graus. E a minha temperatura da saída do condensador, ela nada mais é do que a temperatura de condensação menos esse subresfriamento que houve no condensador. Então, aqui eu encontro uma entalpia no resfriador, né, utilizando. Como é isoentálpico, então eu vou utilizar os dados de saída do condensador para encontrar os dados do resfriador de flash. Então, a minha entalpia
eu utilizo a temperatura de saída do condensador e a pressão de condensação, que é o que está aqui. E o meu título eu acho no CAT, utilizando a entalpia do resfriador de flash e a pressão intermediária, que é a pressão neste ponto. Agora, calculando a entrada do compressor de alta pressão. Bom, primeiro eu preciso calcular o superaquecimento não útil, né, que é o superaquecimento total menos o superaquecimento útil, que neste caso é 0 graus. A temperatura do vapor do resfriador de flash na entrada da câmara de mistura, ela é a soma da temperatura intermediária mais esse superaquecimento não útil. Então, eu tenho aqui minha temperatura de vapor do resfriador de flash na câmara de mistura. Agora, minha entalpia do vapor do resfriador de flash na entrada da câmara de mistura, ela é encontrada no CAT, utilizando a temperatura anterior e a pressão intermediária, que são os dados neste ponto. Então, tenho aqui minha entalpia. Agora, eu preciso considerar que a entalpia na saída da câmara de mistura se calcula por esta fórmula aqui, utilizando o título do resfriador de flash, a entalpia anterior e a entalpia na saída do compressor de baixo. Então, utilizando esta fórmula, eu calculo a entalpia na saída da câmara de mistura. E essa entalpia na saída da câmara de mistura é igual à entalpia na entrada do compressor de alta pressão. Então, aqui já encontrei minha entalpia. Já a entropia e a temperatura na entrada do compressor de alta pressão, eles são encontrados no CAT, colocando os valores de entalpia de entrada, de alta, e a pressão intermediária, que são os dados neste ponto. Agora, eu preciso encontrar dados da saída do meu compressor de alta. Encontrei de entrada, agora eu preciso encontrar o de saída. Bom, a minha pressão na saída do compressor de alta, ela é igual à pressão de condensação. Através do gráfico, eu consigo analisar isso. O gráfico que eu coloquei lá no início. Bom, agora eu preciso calcular o meu PR, assim como eu fiz no de baixo, eu preciso fazer no de alta, né? Porque o compressor ele é isentrópico e eu preciso encontrar os dados do compressor real. Então, aqui eu calculo o PR, que é a descarga, pressão de descarga dividido pela pressão de sucção. Então, é a pressão da saída do compressor de alta dividido pela pressão intermediária. Então, me dá aqui o valor. Agora, minha eficiência isentrópica eu calculo utilizando o PR, né, essa fórmula dada no enunciado. E agora eu preciso achar a minha entropia na descarga do compressor isentrópico e minha entalpia na descarga do compressor isentrópico. Então, aqui a entropia ela é igual à entropia de entrada, porque é o compressor isentrópico. E a entalpia eu calculo utilizando, né, aqui eu não precisava ter feito isso, mas podia ser só a entropia da entrada do compressor de alta, né? Não precisava ser a isentrópica de saída, mas enfim. E a pressão de condensação, eu jogo esses dados no CAT e eu retiro meu 12,73. Agora os dados do compressor real. A entalpia real, assim como no compressor de baixo, ela é calculada utilizando esta fórmula aqui. Me dá o valor de 23,49. Agora a temperatura e a entropia, elas são encontradas no CAT, utilizando a pressão de condensação e a entalpia da saída do compressor de alta real. Então, aqui estão os dados do CAT, onde eu retirei esses dados, esses valores. Enfim. Agora, para mim resolver as próximas questões, eu resolvi fazer uma tabela com os dados de entalpia em cada ponto desse sistema aqui, que foi o que eu utilizei durante o decorrer aqui da minha resolução. Então, né, só para fim de esclarecimento, a entalpia 1 é a entalpia da entrada do compressor de baixa. Aqui faltou baixa, mas é a entrada de baixa. A entalpia 2 é a saída do compressor de baixa. A entalpia 3 é utilizando a pressão intermediária e o x igual a 1. Aqui eu não coloquei o gráfico TS, mas no gráfico TS dá para ver que o x é igual a 1. A minha entalpia do ponto 4 aqui é a saída do compressor de alta. A entalpia do ponto 5 é igual à entalpia do ponto 6, porque é isoentálpico. A saída do condensador é igual à entrada do resfriador de flash. Então, minha entalpia do resfriador de flash é o ponto 6, que é igual ao ponto 5. Agora, o ponto 7 é utilizando a temperatura intermediária x igual a 0. Novamente, no gráfico TS, é possível ver que o x aqui nesse ponto é 0.
Agora o ponto 8 é igual ao ponto 7. E o ponto 9 é a entrada do compressor de alta. Aqui estão os dados que eu retirei do CAT para encontrar o H3 e o H7. Agora sim, né? Agora, antes de responder as questões, né, que o professor pede, a gente tem que analisar um melhor condensador para o sistema, se é o de ar ou se é o de água. E para isso a gente precisa analisar o COP em cada um dos casos. Então aqui embaixo eu calculei o COP para o condensador a ar, né? Então aqui deu um COP de 2,752. Aqui essa fórmula do COP eu retirei da aula de refrigeração, condicionamento de ar, seção 2, parte 1, ciclo de compressão mecânica. Então meu COP é 2,752. Então agora eu vou para o condensador a água, analisar qual o valor do COP que deu lá. Bom, meu condensador a água, que mudou a temperatura de bulbo úmido, né? Mas o restante dos passos é igual, só muda os valores. Então, enfim, cheguei no meu COP do condensador a água. Então a gente pode ver que o COP é maior, né? Aqui neste caso, 2,752 e aqui 3,172. Então o COP ele é mais alto e, por consequência, o sistema utilizando o condensador a água é mais eficiente. Então, esse é o melhor sistema para o meu caso analisado. Então, agora, depois de definir o condensador, eu vou dar continuidade nesta planilha de condensador a água para a resolução do restante do meu sistema. Bom, uma das perguntas que o professor faz é qual a vazão volumétrica pelo compressor que operar no menor nível de pressão para uma potência rejeitada no ambiente de 33 kW. Bom, a potência rejeitada no ambiente nada mais é do que o meu QH, que é a potência rejeitada pelo condensador. Então, aqui neste caso, eu sei que para resolver essa questão eu preciso encontrar a vazão máxima do compressor de baixo. Só que para isso, para mim encontrar ele, eu preciso fazer o balanço de massas. Então, com esse QH dado para nós, então a gente consegue calcular a vazão máxima do condensador, utilizando o QH dividido pela diferença de entalpia do condensador, que a partir de agora aqui, né, meu vazão máxima eu vou chamar de M6. Então, me dá essa vazão máxima de 0,094. A vazão máxima do condensador é igual à vazão máxima do compressor de alta. Aqui, fazendo uma balança de massa, ó, M6 é igual a M3 mais M7. Aqui, M6 é igual a M3 mais M7. Então, utilizando também a fórmula do título, que o título no respirador de flash é igual a M3 dividido por M3 mais M7, que é igual a M3 sobre M6. Então, aqui nessa fórmula eu isolo o M3 e calculo ele, que é a minha vazão máxima no ponto 3. Agora, utilizando esta fórmula aqui de cima, esta aqui, eu isolo o M7 nela, agora eu tenho M6 e M3, então eu encontro o M7. Então, 0,08. Esse M7 é a minha vazão máxima no evaporador, que por consequência, é a mesma da vazão máxima do compressor de baixa pressão, que é o que eu preciso. Então, já encontrei meu primeiro ponto. Agora, para mim calcular o restante, a vazão volumétrica, eu utilizei como referência um slide do professor, que é o slide 8, da aula parte 2, seção 2. Bom, até no slide 28 da aula seção 2, parte 3, eu retirei esse dado aqui, ó, que para você calcular o CP e o CV, que é o que você vai usar depois, você precisa utilizar a temperatura média e pressão média nesse compressor de baixo. Então foi o que eu fiz. Calculei temperatura média e pressão média. Aqui está em Kelvin, porque é o que eu vou utilizar, em quilopascal. Agora sim, vamos começar o cálculo da minha vazão volumétrica. No Lane, eu joguei os dados de temperatura e pressão média, encontrei CP0 e CV0. Em branco é o que eu encontrei no Lane, e fazendo arredondamento, me deu os valores em azul. Até aqui eu peço desculpas porque eu acho que o Excel, como eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V do Lane, ele arredondou demais, mas aqui o meu CP e meu CV, como é Excel, ele considera os valores que depois da vírgula da parte branca, né? Enfim, aqui encontrei CP0 e CV0, que é o que eu vou utilizar, em kJ por quilograma Kelvin. Agora, meu próximo passo é calcular o coeficiente isentrópico, que é CP0 sobre CV0. Então, me dá este valor aqui. Agora, o outro passo é calcular a eficiência volumétrica, que é o que eu vou precisar também. E a eficiência volumétrica, ela usa a fração de espaço morto
pressão 2 sobre pressão 1. Então, aqui eu tenho, né, a pressão de saída do compressor de baixo e pressão de entrada, tá? Então, aqui eu tenho minha eficiência volumétrica, meu NV. O meu ρ nada mais é do que 1 sobre o volume específico. Eu usei o volume específico de entrada do compressor de baixo. Então, está aqui meu ρ. Agora sim, calculo a minha vazão volumétrica desse compressor de baixo. Então, minha vazão volumétrica do compressor de baixa é a vazão máxima do compressor de baixa dividido pela eficiência volumétrica multiplicado pelo meu ρ, que é a densidade. Então, aqui encontrei já a minha vazão volumétrica de 0,053 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a vazão que acontece no compressor de baixa. A próxima pergunta que é feita é o consumo total de energia elétrica quando esse sistema operar por 14 horas. Bom, o consumo nada mais é do que a potência total multiplicada pelo tempo. O tempo o professor nos deu, então eu preciso calcular a potência total. Então, começando pela... E a potência total nada mais é do que a soma das potências dos compressores de alta e de baixa. Então, aqui eu calculei a potência do compressor de alta, que é a vazão máxima do compressor de alta vezes a diferença de entalpia nele. A vazão máxima do compressor de alta, como eu já falei anteriormente, a gente já encontrou ela. Então, aqui eu tenho minha potência do compressor de alta. E o de baixo é a mesma coisa, só que aqui é a vazão máxima do compressor de baixo, que eu também já encontrei. E a minha diferença de entalpia do compressor de baixo. Então, aqui está o meu valor. Agora aqui eu somo, faço a potência total, e aqui eu multiplico pelo tempo que o professor me deu. Então, meu consumo é 113,02 kWh. Agora, outra pergunta. Qual a temperatura de descarga dos compressores? Bom, a temperatura de descarga dos compressores já foram calculadas anteriormente, que nada mais é do que a temperatura de saída real do compressor de alta e a temperatura de saída real do compressor de baixo, que eu já calculei. Então, está aqui a de alta, 39,82 graus Celsius, e de baixa, 17,25 graus Celsius. Bom, aqui eu encerro minha questão no meu sistema, pois eu procurei muito sobre a área do condensador, procurei várias referências na internet, porém eu não consegui entender. Tipo, eu achei várias respostas, mas eu não consegui entender. Então, eu acho que eu não estou preparada para vir aqui e explicar uma coisa que eu não entendi, né? Então, infelizmente, não consegui fazer a área do condensador. E até vou procurar me informar melhor, enfim. Mas, infelizmente, não consegui. Mas espero ter entregado um bom trabalho. Espero ter atingido as expectativas. Enfim, muito obrigada e é esse o meu trabalho.